Sabe aquela sensação de que algo está prestes a mudar, mas você ainda não consegue enxergar direito, pois é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Neste momento, enquanto você absorve esta mensagem, existe alguém, em algum lugar, olhando para um documento com o seu nome e sentindo uma confusão que não consegue explicar. Os números mudaram, a situação se alterou. Algo que parecia definitivo começou a se transformar. E isso não é coincidência. É o início da virada que você esperou por tanto tempo. Fique até o final, porque vou te mostrar exatamente o que está acontecendo no plano espiritual. Porque o sistema que antes parecia te ignorar, agora está reagindo ao seu nome. E o que você precisa fazer para não bloquear o que está chegando. Não pule nada. Cada parte deste conteúdo foi feita para você. Vamos começar com uma pergunta direta. Quantas vezes você checou aquele extrato, aquele processo, aquele e-mail esperando uma resposta que não vinha? Quantas vezes você dormiu com o coração apertado, orou com uma fé que mal conseguia segurar e acordou no dia seguinte para encontrar o mesmo silêncio de sempre? Se você passou por isso, você está no lugar certo. E mais importante, você estava sendo preparado, não castigado. Existe uma diferença enorme entre um período de espera vazio e um período de construção intensa. A maioria das pessoas confunde os dois. Quando nada parece acontecer por fora, a mente humana interpreta isso como fracasso, como rejeição, como sinal de que talvez o seu destino seja mesmo ficar onde você está. Mas a espiritualidade e até a ciência moderna têm muito a dizer sobre esses períodos que parecem parados e que, na verdade, são os mais transformadores de todos. Pensa comigo numa semente plantada na terra. Do lado de fora, você não vê absolutamente nada por semanas. O solo está quieto. Parece que nada aconteceu, mas embaixo daquela superfície, um processo inteiro de transformação está em curso. A semente está quebrando sua casca, estendendo... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Raízes, absorvendo nutrientes, construindo a estrutura que vai sustentar tudo que virá depois. Se você arrancar essa semente do chão antes da hora achando que ela não está crescendo, você destrói exatamente o que estava sendo construído em silêncio. Você foi essa semente e agora está chegando a hora de romper a terra. O que significa o choque com o seu nome? Vou te explicar o que a premissa desta mensagem realmente quer dizer quando fala em choque no banco ou em qualquer sistema formal que faz parte da sua vida. Não estamos falando necessariamente de uma instituição financeira específica. Estamos falando de todo e qualquer sistema que, em algum momento da sua vida, representou um obstáculo, uma negativa, uma porta fechada. Pode ser um banco mesmo, pode ser um processo na justiça, pode ser uma empresa que te demitiu, pode ser um relacionamento que parecia definitivamente encerrado, pode ser uma oportunidade de negócio que foi arquivada antes de decolar.
Esses sistemas, essas estruturas, essas pessoas que tomavam decisões sobre a sua vida sem te conhecer de verdade, estão reagindo agora a algo que elas não conseguem nomear. E isso tem uma explicação que vai muito além do que os olhos conseguem ver. A física quântica, que muita gente acha que é assunto só para cientistas, já descobriu algo fascinante. Tudo no universo é energia em vibração. Cada pensamento que você tem, cada emoção que você processa, cada oração que você murmura no escuro do seu quarto, emite uma frequência real, mensurável, que afeta o campo ao redor de você. O físico alemão Max Planck, um dos pais da mecânica quântica, afirmou que a matéria em si não existe de forma independente da consciência que a observa. Em outras palavras, a sua percepção, a sua intenção e a sua fé têm poder real sobre a realidade material. Isso não é misticismo barato. É ciência de ponta confirmando o que as tradições espirituais mais antigas do mundo já ensinavam há milênios. Quando você manteve a fé mesmo sem ver resultado, quando você orou mesmo sem sentir resposta, quando você se recusou a desistir mesmo com tudo conspirando para que você desistisse, você estava literalmente alterando a frequência do campo energético ao redor de você. E essa alteração de frequência produz efeitos reais no mundo físico, incluindo nas decisões de pessoas que você nunca encontrou pessoalmente. Por que justamente agora? Você deve estar se perguntando, mas por que agora? Por que essa mudança está acontecendo neste momento e não antes? A resposta tem duas dimensões, uma espiritual e uma completamente prática. Do ponto de vista espiritual, existe o conceito de tempo divino, que as tradições cristãs chamam de Kairos, diferente do Cronos, que é o tempo linear do relógio. O Kairos é o tempo certo, o momento perfeito em que todas as condições necessárias se alinham para que algo aconteça de forma completa e sustentável. Não é o tempo que você escolhe, é o tempo que foi preparado para você. Pensa em quantas vezes você quis uma coisa antes do momento certo e quando não veio, você ficou devastado. Mas olhando para trás, você consegue ver que se tivesse vindo naquele momento, você não teria tido estrutura emocional, espiritual ou prática para sustentar o que estava pedindo. A bênção que chega antes do tempo certo pode se tornar um fardo. E quem te ama de verdade, seja Deus, o universo, a força superior em que você acredita, não te entrega um fardo, te entrega uma colheita. Do ponto de vista prático, existe algo que os psicólogos chamam de efeito de perseverança cognitiva. Estudos realizados pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, mostraram que pessoas que mantêm consistência em suas ações e crenças ao longo do tempo desenvolvem uma espécie de campo de influência ao redor delas. As pessoas ao redor passam a associar essas pessoas com persistência, com solidez, com algo que merece atenção. Isso afeta inconscientemente as decisões de terceiros, mesmo quando essas pessoas não percebem que estão sendo influenciadas. Em outras palavras, a sua persistência silenciosa criou uma reputação no plano invisível, que agora está se manifestando no plano visível. Os sinais que você precisa reconhecer. Aqui está um ponto crítico que a maioria das pessoas erra. Elas ficam esperando pelo estrondo, pelo grande milagre, pela virada dramática que vai aparecer de repente como um raio do céu. E enquanto ficam esperando pelo estrondo, perdem os sinais que estão chegando em sussurros. A transformação verdadeira nunca começa com um estrondo. Ela começa com rachaduras quase imperceptíveis na parede que você achava ser impenetrável. Presta atenção nestes sinais. Uma resposta diferente do que você estava acostumado a receber de uma pessoa ou instituição que antes parecia indiferente. Não precisa ser um sim definitivo ainda. Pode ser apenas um tom diferente, uma mensagem que chega quando você não esperava, um retorno que antes nunca acontecia.
Uma porta que fica aberta um pouco mais do que o normal. Uma oportunidade que aparece de forma aparentemente casual. Uma conversa que surge sem você ter planejado. Um contato que reaparece depois de muito tempo. Uma sensação interna de leveza que você não consegue justificar com base nas circunstâncias externas. Isso é importante. Às vezes, o seu espírito sente o que está chegando antes que a sua mente racional consiga processar. Quando você acorda de manhã com uma paz que não combina com a situação que você está vivendo, não descarte isso como ilusão. Pode ser o seu campo energético já reconhecendo a aproximação do que foi prometido. Sonhos mais vívidos, sensação de déjà vu em situações positivas, a impressão de que algo está diferente sem você conseguir nomear exatamente o que. Todas essas são comunicações do plano espiritual chegando até a sua consciência. Não subestime esses sinais. São as primeiras rachaduras. E é exatamente a rachadura que deixa entrar a luz. O papel da sua resistência na construção do milagre. Agora eu preciso falar com você sobre algo que talvez seja a parte mais importante de toda esta mensagem. E quero que você ouça com o coração aberto. Tudo que você sofreu nesse período de espera, cada decepção, cada porta fechada, cada noite em que você chorou sem entender porquê, cada momento em que a dúvida gritou mais alto do que a fé, tinha um propósito. Não era punição, era refinamento. Existe um processo na metalurgia chamado têmpera do aço. Para que o aço se torne extremamente resistente, ele precisa ser aquecido a temperaturas altíssimas e depois resfriado bruscamente. Esse processo, que parece destrutivo, é exatamente o que transforma um metal comum em algo capaz de suportar pressões enormes sem quebrar. Você passou pelo fogo. Você foi aquecido em temperaturas que a maioria das pessoas não aguenta. E agora você está sendo resfriado, ou seja, está sendo forjado em algo que vai durar. A bênção que está chegando para você não é uma bolha. É estrutura sólida, e ela é sólida exatamente porque você foi sólido quando tudo tentou te fazer desmoronar. A Bíblia fala em Tiago 1:3 e 1:4 que a provação da fé produz perseverança e que a perseverança, quando completa, produz um caráter maduro e íntegro, sem faltar em nada. Isso não é apenas um texto religioso. É uma descrição de um processo espiritual e psicológico real que acontece com os seres humanos que decidem não desistir. A psicologia positiva, campo desenvolvido pelo psicólogo Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, identificou que pessoas que passam por adversidades significativas e mantêm uma postura de resiliência ativa, ou seja, não apenas sobrevivem, mas buscam sentido no sofrimento, desenvolvem o que ele chamou de crescimento pós-traumático. Essas pessoas não apenas se recuperam, elas emergem com capacidades que não tinham antes, com uma sabedoria emocional, uma profundidade de caráter e uma capacidade de gratidão que simplesmente não existiriam sem a travessia pelo vale. Você está emergindo, e você está emergindo com algo que o dinheiro não compra, que o sistema não distribui, que nenhuma conexão humana pode te dar. A autoridade espiritual de quem foi ao fundo e voltou com fé intacta. Você já parou para pensar por que justamente o banco, o sistema, aquela grande instituição, parece reagir de forma tão intensa quando o seu nome aparece? Quero convidar você a conhecer um conceito fascinante da física e da biologia, chamado ressonância mórfica, proposto pelo cientista Rupert Sheldrake. Essa ideia sugere que existe um campo de memória coletiva, uma espécie de teia invisível que conecta todos os membros de um grupo, influenciando comportamentos e decisões de um modo que vai muito além do contato físico. Em outras palavras, a sua intenção, a sua fé perseverante e a frequência energética que você emitiu durante tanto tempo criaram ondas que viajaram
e alcançaram lugares e pessoas que você nunca viu pessoalmente. Quando você persistiu com fé, mês após mês, você foi gerando uma pressão silenciosa nesse campo ao seu redor. Essa pressão é real e tangível. Ela atua como uma força que remove obstáculos sem que você precise empurrá-los com as mãos. Ela chega às salas de reunião, a sistemas burocráticos, ao coração de pessoas que tomam decisões que impactam a sua vida. Isso é o que as tradições de sabedoria chamam de favor divino. Não é um truque de mágica, é a resposta natural do universo a uma frequência que se manteve alta, clara e constante por tempo suficiente para criar resultados concretos no mundo material. E tem um detalhe essencial. Esse favor não surge para quem nunca precisou verdadeiramente dele. Ele se manifesta para quem sobreviveu à sua ausência total com dignidade e integridade. Porque a força do campo energético que você construiu na travessia é diretamente proporcional ao peso que você carregou nos ombros sem se deixar abater. Quantas vezes você carregou um fardo que parecia insuportável e ainda assim não desmoronou? Cada uma dessas vezes você adicionou mais pressão a esse campo, mais potência a essa onda silenciosa. E agora, essa onda finalmente chegou a portas que você nem imaginava que iriam se abrir. Preciso fazer uma pausa para falar sobre algo crucial, que muitas vezes é ignorado. Existe uma tendência muito humana de querer apagar as lembranças do sofrimento assim que ele dá uma trégua. A mente busca alívio, é natural. Mas há um risco enorme nesse apagamento. Você pode perder o seu combustível mais poderoso. Reflita comigo. Todo brasileiro que enfrentou uma crise financeira profunda e conseguiu se reerguer, carrega dentro de si um mapa vivo. Um mapa de como sobreviver, de como tomar decisões sob pressão extrema, de como distinguir o que é essencial do que é superficial, de como valorizar coisas que muitas pessoas que nunca perderam nada ainda não aprenderam a valorizar. Esse mapa não veio de um curso caro, não foi ensinado na escola, não foi uma herança de família. Ele foi forjado na dor, nas madrugadas em claro, na conta no vermelho, no orgulho que precisou ser engolido para seguir em frente, na humildade que foi imposta e que com o tempo se tornou uma virtude que você hoje escolhe abraçar. No Brasil, os números mostram que milhões de pessoas já enfrentaram a inadimplência. São milhões de histórias reais de gente que acordou com o coração acelerado ao ouvir o nome do banco no telefone, que sentiu o calor no rosto ao ter um cartão recusado na frente de outros, que precisou encontrar palavras para explicar aos filhos por que os planos mudaram, que fez promessas e orações tão profundas que só Deus ouviu. Se você já passou por isso, mesmo que por um período, você sabe exatamente do que estou falando. E sabe, no fundo, que essa experiência lhe ensinou lições que nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Ensinou a gerir recursos com uma sabedoria aguçada, a não desperdiçar oportunidades, a priorizar o que verdadeiramente importa nos relacionamentos e na vida, a ser grato por pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Quando a virada chegar e ela está a caminho, você não será a mesma pessoa que entrou na crise. Você será alguém que conhece o valor real das coisas. E isso, mais do que qualquer quantia em dinheiro, é o que vai garantir que a prosperidade que está chegando tenha raízes fortes e duradouras. A expressão Chosen One, o escolhido, que dá nome a este conteúdo, precisa ser entendida em sua profundidade. Ser um escolhido não significa ser um sortudo, um favorecido aleatório por uma força cega. Significa algo muito mais específico e desafiador. Significa ter sido submetido a testes severos e tê-los superado. Significa ter tido todas as razões do mundo para largar tudo e ainda assim ter escolhido permanecer de pé.
Significa ter carregado o peso angustiante da espera, sem permitir que esse peso transformasse seu coração em cinismo, sem deixar que a dor envenenasse sua capacidade de ter fé. Há uma diferença abismal entre quem espera de forma passiva e quem espera de forma ativa. O esperador passivo fica parado, apenas aguardando que o mundo mude ao seu redor, sem se transformar internamente, sem crescer, sem fazer nada com o tempo da espera, a não ser sofrer. O esperador ativo, o verdadeiro escolhido, usa cada dia desse período para se tornar mais humilde, mais sábio, mais resiliente, mais grato, mais profundamente conectado com o que importa. Você não chegou até aqui por um mero acaso. O fato de você estar aqui, agora, consumindo esta mensagem, já é em si um sinal poderoso. Porque aqueles que desistiram já não buscam mais conteúdos como este. Aqueles que se amarguraram, fecharam seus corações para mensagens de fé e renovação. O simples fato de você estar aqui, ainda buscando, ainda acreditando, mesmo depois de tudo o que passou, é a prova mais concreta de que você é exatamente o tipo de pessoa para quem esta virada foi meticulosamente preparada. Você é o escolhido não porque foi selecionado arbitrariamente, mas porque você mesmo escolheu permanecer quando todas as portas pareciam fechadas. Agora, quando a virada se materializar, e ela está se materializando neste momento, existe uma postura de coração que vai definir se você conseguirá sustentar e multiplicar o que receber ou se irá dissipá-lo. A primeira postura é a da mordomia consciente. Tudo o que chegar até você, seja um recurso financeiro, uma oportunidade de negócio, uma reconciliação, uma porta que se abre, deve ser gerido com a consciência de quem recebeu um presente precioso e tem uma responsabilidade sagrada sobre ele. Não gaste antes de planejar com clareza. Não faça promessas antes de ter certeza de que pode cumpri-las. Não expanda seus compromissos antes de consolidar o que já tem. A segunda postura é a da generosidade estratégica. Isso pode soar estranho para quem conheceu a escassez, mas é uma das leis mais sólidas, tanto do universo espiritual quanto da prosperidade real. Quem distribui com sabedoria e um coração aberto, cria canais para que mais abundância flua para a sua vida. Não estou falando de dar o que você não tem, mas de não se tornar apegado e com medo no exato momento em que suas mãos começam a se encher. A generosidade autêntica não empobrece ninguém. Ela sinaliza para o campo energético que você confia na fonte e não opera a partir do medo da falta. A terceira postura é a da memória ativa da travessia. Jamais esqueça de onde você veio e o que custou para chegar até aqui. Essa memória não é um peso para mantê-lo pequeno. É um antídoto contra a ingratidão e um combustível para a humildade. E a gratidão, como já conversamos, é o que mantém o canal de recebimento amplo e aberto. Vamos para a parte prática, porque espiritualidade que não se traduz em ação é apenas filosofia. E você merece e precisa de resultados concretos na sua vida. Existem alguns comportamentos específicos que podem, sem que você perceba, bloquear a chegada de bênçãos que já estão a caminho da sua porta. É vital que você se observe. O primeiro bloqueador é a ansiedade reativa. Quando os primeiros sinais de mudança aparecem, a tendência é querer acelerar tudo, forçar situações, tentar microgerenciar o processo. Mas essa ansiedade emite uma frequência de desconfiança e medo. É como se você dissesse ao universo: eu não confio que você vai completar essa obra, então vou tomar as rédeas. Isso interrompe o fluxo natural. Aprenda a combinar a ação diligente e inteligente com uma entrega confiante. Faça a sua parte com excelência e permita que a inteligência maior cuide dos detalhes que você não controla. O segundo bloqueio é a comparação destrutiva.
Ver outra pessoa recebendo algo que você ainda almeja e permitir que isso gere amargura ou inveja no seu coração é um veneno que contamina o próprio campo energético que você levou anos para construir. A bênção do outro não é a sua, e a sua não é a dele. O universo é abundantemente criativo e específico. O que foi preparado para você tem a sua assinatura, a sua medida e o seu tempo perfeito. O terceiro bloqueio é a fala negativa sobre si mesmo. Se você anda dizendo, mesmo que em tom de brincadeira, frases como "comigo nada dá certo", "dinheiro some das minhas mãos", "minha vida nunca muda", você está literalmente programando seu subconsciente e o campo ao seu redor com instruções contrárias. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.